E agora, queria-vos apresentar aqui um senhor que está à minha esquerda, neste caso à vossa direita. Também é professor, não é do primeiro ciclo nem do segundo como eu fui, hein? É assim um bocadinho mais. Sr. Manuel Castro Nunes, que vem dar uma visão dele, ou através dele, da guerra, mas pelo meio da poesia. Coisas grandes e coisas pequenas. Este senhor vive entre nós, ali para os lados da Chã, já a caminho da Cabra Tinta, já cá está há uns anos. É dali do interior, daquele interior que andou a arder, de Arganil, mas escolheu o Alcaidão para se estabelecer e diz que gosta muito de cá estar, que é gente boa, acolhedora e sossegada, um ambiente calmo, paisagem bonita. Ele adorou esta terra. É melhor que eu. Faz favor. Ora, pronto, como sabem já, eu sou alcaidonense por adoção, né? Sou arganilense por nascimento, sou professor, historiador, o meu ofício é a história, mas se me perguntarem qualquer coisa acerca da participação de Arganil na Primeira Guerra Mundial, eu tenho que confessar que não sei nada. Rigorosamente nada. Ora, é este o mérito do livro do João Gabriel, não é? Porque, de facto, eu, que estou no Alcaidão há muito pouco tempo, sei mais acerca da história do Alcaidão e da participação do Alcaidão na Primeira Guerra Mundial do que sei da minha terra. Quebrou o silêncio. O João Gabriel, com este livro, quebrou o silêncio. Porque, de facto, aquilo que rodeia sempre uma guerra é o silêncio. Ninguém pode saber o que se passa na cabeça de um soldado, mas muito menos o que se passa na cabeça dos generais e dos chanceleres, né, que começaram a guerra e que são quem a administra. É um silêncio muito grande. Neste livro fica bem documentado que os soldados não falam. Os soldados raramente falam sobre a guerra, raramente falam sobre aquilo que viveram, né? E é o esforço, né, de investigadores, de pessoas como João Gabriel, né, que quebra esse silêncio, que penetra nas malhas do silêncio e que nos permite uma avaliação sucinta, né, daquilo que nós nunca poderemos perceber, né, porque as pessoas que lá estiveram remeteram-se geralmente ao silêncio. Né. O que é uma guerra, como a Primeira Guerra Mundial, né, num sítio tão pequeno como o Alcaidão da Serra? Como é que uma coisa tão grande como uma guerra mundial, né, cabe num lugar pequenino como é o Alcaidão da Serra? Eu poderia dizer, simplesmente, né, sobre isso, muito pouco podemos dizer. É o silêncio, né? E a explicação de tudo isso está numa pedra, numa lápide funerária, num cemitério da Flandres, né, onde jaz o Manuel Pedro. Aquela pedra, se não fosse o esforço que o João fez para tentar ultrapassar a malha, a rede do silêncio, aquela pedra era tudo o que se podia dizer acerca da Primeira Guerra Mundial, né, e do Alcaidão da Serra. O Alcaidão da Serra não tinha nada a ver, não tinha nada a ver, né, com o que se passava na cabeça dos militares e dos chanceleres quando decidiram fazer uma guerra. Aqueles soldados que para lá foram, a maior parte deles provavelmente nem sabia para que ia, mal sabia como é que aquela guerra tinha começado. Então vamos ouvir uma poesia que todos já conhecem, porventura, de ter ouvido em vários contextos, né? Uma poesia do Fernando Pessoa, né? Que, por norma, as pessoas não conseguem situar no seu contexto, porque o uso da poesia
corrompeu um pouco o contexto da poesia, né? E sempre que é ouvida a poesia parece ter mais a ver, né, com uma guerra que nos disse muito mais respeito, que foi a Guerra Colonial, do que com a Primeira Guerra Mundial. Mas, de facto, ela foi escrita a propósito da Primeira Guerra Mundial em 1926 e, segundo consta nos relatos dos amigos próximos, Fernando Pessoa estaria, né, a ver uma fotografia de um soldado morto na Primeira Guerra Mundial. Portanto, vamos ouvir a poesia. No plaino abandonado, que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era. Agora, que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera. O menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve. Dera-lhe à mãe. Está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira, alada ponte a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço. Deu-lhe uma criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe em casa há a prece que volte cedo e bem. Malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. Poderá parecer inacreditável que, dos países que participaram na Primeira Guerra Mundial, aqueles onde se desenvolveu um sentido mais crítico relativamente à guerra, aquele em que a guerra foi mais interpelado, o significado e o sentido da guerra, foi exatamente na Inglaterra, que era, digamos assim, presumivelmente, né, aquele país em que a guerra faria mais sentido, porque foi um dos beligerantes que deram origem à guerra, né? Pois foi precisamente na Inglaterra que se avolumou, não é, durante aqueles 4 anos, um sentido mais crítico, não é, relativamente, não é, a uma guerra que estava a dizimar toda a Europa, não é? Nós vamos ouvir, então, um poema de um autor inglês, não é? Wilfred Owen. Dulce et decorum est. Encolhidos como velhos mendigos debaixo de sacos, cambaleando como bêbados, tossindo como velhas, zigue-zagueámos no meio do lamaçal, até que a luz bruxuleante dos very light nos fez virar e recomeçar o caminho para a retaguarda. Homens marchavam adormecidos. Muitos perderam as suas botas, mas tropeçavam, calçados de sangue. Todos alquebrados, todos cegos, embriagados de fadiga, nem sequer escutam rugidos tunitunantes ou buzes que explodem atrás deles. Gás, 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 rápido, amigos! A euforia de conseguir ajustar atabalhoadamente aquelas máscaras desajeitadas. A tempo, mas alguém continuava a berrar e tropeçando, debatia-se como se estivesse em chamas ou imerso em cal viva. Embaçado, prescrutando até as enovoadas lentes de máscara, aquela difusa e espessa luz, como se estivesse debaixo de um mar verde, eu o via afogar-se. Em todos os meus sonhos, diante dos meus olhos impotentes, ele mergulha sobre mim, sorvendo o ar, asfixiando-se, sufocando. Se em algum sonho sufocante também pudesses passar jazente numa carroça em que o tivéssemos arremessado e pudéssemos observar os olhos brancos contorcidos na sua face,
o seu rosto pendurado como de um demónio cansado dos pecados. Se pudesses ouvir a cada solavanco o sangue golfar dos seus pulmões, corrompidos por espumas obscenas como cancro, amargas e esverdeadas como a regurgitação de um boi, infames, incuráveis, feridas em línguas inocentes, não irias, meu amigo, com tão grande entusiasmo e idealismo, contar às crianças desejosas de algumas glórias desesperadas a velha mentira. Doce e horroroso é morrer pela pátria. Ora, gás. É a primeira vez que acontece na história, né, que os soldados que foram preparados para combater, com uma espingarda, com uma espada, né, morrem nos campos da morte, né, por alguma coisa que não veem. O gás. Por um inimigo que não veem. O gás, a tuberculose, foi o caso do Manuel Pedro, né, morrem sem inimigo. Se alguma coisa marca a Primeira Guerra Mundial, é, de facto, a ausência de inimigo. Ali ninguém sabe o que está a combater. É o gás. É o inimigo invisível, é o terror. É a doença, é a tuberculose. São as diversas doenças, as diversas contaminações que os soldados nas trincheiras estão sujeitos. De coisas que não sabem, que nunca viram, que nunca perceberam. E é a altura então para pedir então mais um poema. Para ti que leste as minhas canções de guerra e só ouviste nelas clamores de sangue e de glória, venho agora dizer-te algo que já ouviste outrora. A guerra é o inferno. Se duvidas, eu hoje encontrei nos bosques de Mamet uma inesperada cura para a luxúria do sangue. Encostado na ruína de um tronco, estava sentado um boche morto, com um esgar fedorento, com roupas e faces esverdeadas, inchado e de óculos e barbeado. Mas o sangue lhe escorria pelo rosto. Este poema é de um poeta inglês que algumas pessoas na Assembleia recordarão apenas, né, por um romance que foi que deu origem a uma série que alguns de vós se lembram, com certeza, o Cláudio Imperador. Né? Portanto, é outro poeta, um grande académico, um professor de literatura inglesa, né, que esteve na guerra também, né, Robert Graves. Né. Ora, eu vou então ler aqui assim um pequeno texto que tinha escrito com mais ou menos todas estas ideias organizadas. Eu não sou um grande leitor, ainda por cima vejo mal, de modo que não criminalizem as minhas fífias. Quando disparou 2 tiros sobre o arquiduque Francisco Fernando, Gravilho Príncipe não poderia saber que alvejara a cerca de 3 mil quilómetros de distância o soldado Manuel Pedro. É bem provável que o soldado Manuel Pedro tivesse morrido sem nunca ter ouvido falar, né, do nome de Gravilho Príncipe. A sua vida fora acometida por algo tão grande como uma guerra mundial, que levaria aos campos da morte cerca de 60 milhões de europeus. Na maioria, porventura, jovens que nunca ouviram o nome de Gravilho Príncipe. Gravilho Príncipe foi portanto, um ativista sérvio, né, que matou o arquiduque em Sarajevo. Provavelmente, alguns. Né. Foi o episódio, né, esta coisa pequenina, ele deu 2 tiros no arquiduque e foi aí que começou a Primeira Guerra Mundial. Né. A maior parte dos soldados
portugueses que iam para a Flandres nunca teriam ouvido, provavelmente, o nome de Gravilho Príncipe, nem sabiam porque é que a guerra tinha começado. Inflamado de ímpeto patriótico, ele disparara sobre o arquiduque como qualquer jovem alcadonense teria disparado sobre Napoleão ou qualquer dos seus generais cerca de um século antes. Era um patriota sérvio, né? E o Império Austro-Húngaro era o inimigo visível da Sérvia, né? Na pessoa do arquiduque, né? O ativista disparou sobre ele, como provavelmente qualquer alcadonense teria disparado sobre Napoleão se, um século antes, o Napoleão tivesse passado por aqui. Nenhum soldado que tomba nos campos da morte faz sequer ideia do que vai na cabeça de um general ou de um chanceler, e muito menos do que se passa nos livros de razão dos oligarcas que enriquecem com a guerra. O livro de João Gabriel apresenta-nos, sobretudo, este lado da guerra, o de podermos conceber, através de uma narrativa do pequeno, o que se esconde por trás das narrativas grandiloquentes do grande. Passados 100 anos sobre os episódios, faltam-nos muitos, centenas de milhares de livros como este, que fraturem e seccionem essa tragédia grandiloquente, que foi uma guerra mundial, em centenas de milhares de lugares pequeninos, como a presenteira aldeia de Alcaidão da Serra, onde, em cada novo homem ou nova mulher que nasce um soldado da guerra mundial, e onde, em cada homem ou mulher que morre este lugar pequenino que uma nova guerra um dia poderá também sepultar. Uma homenagem silenciosa, primeiro que tudo, a um sentido universal de expressão. As palavras que acompanham as imagens têm necessariamente um universo muito limitado de receptores. Estão confinadas a um universo restrito de uma língua, de uma raça, de uma cultura ou mesmo de um extrato social. Este último parágrafo foi escrito por Charlie Chaplin, o Charlot. As orações também não precisam de palavras. Que o livro de João Amado Gabriel se transforme para cada um de nós, aqui neste pequeno lugar, em uma oração também. Nos campos da Flandres crescem as papoilas e fileiras de cruzes que marcam a nossa terra. E no céu, as cotovias persistem em cantar a nossa bravura. Mas mal as escutamos no clamor dos canhões. Estamos todos mortos. Há instantes vivíamos, sentíamos o amanhecer. Víamos o resplendor do ocaso, amávamos e éramos amados. Agora, jazemos nos campos das Flandres, entre papoilas e cotovias. É para o defamador agora. Esta é talvez das poesias que aqui foram lidas, aquela que eu gosto mais e mais sintética e com mais força. Foi escrita por uma enfermeira inglesa, né, que combateu na guerra de um outro modo, né, a tentar salvar a vida das pessoas. Né? Portanto, é a Vera Birten. Né? Ora, e como as orações podem não ter palavras, eu vou trautear aqui assim uma canção, né? Mas vou trauteá-la sem palavras. Né? Nem vou dizer quem é o autor, nem da letra, nem da música, mas provavelmente a maior parte de vós conhecerá.